Uma das condições de vida para que a pessoa se desenvolva, tenha autonomia, tenha autoestima, é o conhecimento, é a apropriação do conhecimento. Como é que se faz a apropriação do conhecimento? Na relação pessoal, sim, é uma das formas. Mas o caminho mais consistente, mais seguro, do conhecimento mais avançado, que a pessoa deve se apropriar para ter segurança no agir, no fazer, no pensar, é a educação. E aí, a nossa educação vai bem? Professor, a educação de Ribeirão Preto, a rede municipal já foi a melhor do estado de São Paulo. Hoje, segundo os índices, é a pior do estado de São Paulo. Então nós precisamos resgatar a educação pública desse projeto neoliberal, privatista, que a educação está submetida aqui em Ribeirão Preto. E uma das coisas que a gente propõe é a valorização permanente do profissional da educação, com gestão democrática e coordenadores pedagógicos em todas as escolas. Não é possível você ter uma escola sem um coordenador pedagógico, porque essa escola não tem direcionamento naquilo que está sendo ensinado. Outros 3 pontos importantes da educação, professor, é a questão da merenda escolar, por exemplo. A merenda escolar precisa ser parte de uma política de segurança alimentar. A educação infantil, há classes, há escolas de educação infantil onde você não tem o mediador e onde você não tem o profissional de apoio. Então é preciso ter o profissional de apoio e o mediador em cada uma das escolas. E um ponto fundamental, é preciso reverter a política de terceirizações na educação. Na prefeitura como um todo, mas na educação e na saúde em específico. A terceirização, ela acaba com o serviço público. E se isso é feito na educação, esse processo de qualificação, daquilo que as crianças e os jovens estão aprendendo, aí vai por terra total. Outra reivindicação de pais de alunos e dos próprios profissionais é a consolidação do AEE, o atendimento educacional especializado, e o núcleo sociopedagógico nas escolas, que é fundamental como um instrumento de apoio para os docentes. Quando eu comecei na rede estadual, isso em 1900 e bolinha, bota algumas bolinhas aí, nós tínhamos orientador educacional e orientador psicológico. Isso se enquadra mais ou menos, é isso, esse núcleo de orientação educacional, psicológica, psicoeducacional que tu falas? Professor, o núcleo sociopedagógico, que não só eu falo que é importante, na educação estadual, na rede municipal, ele é um instrumento importantíssimo para poder dar apoio ao trabalho docente. O núcleo sociopedagógico, ele tem um assistente social, ele tem um psicólogo e ele tem um pedagogo. Eu vou falar que eu vou dar um exemplo daquilo que eu vejo esse tipo de instrumento funcionar, que são nos institutos federais. Eu sou professor do Instituto Federal e todos os institutos federais têm um núcleo sociopedagógico. Então, se você tem alguma questão do professor com a questão da disciplina, com a questão dos alunos que têm dificuldade de aprendizado, algum tipo, ou qualquer problema que aconteça, esse núcleo sociopedagógico ele faz essa ligação entre o docente, o aluno, a família do aluno. Ele é, na verdade, um espaço fundamental e que faz muita diferença. Eu vejo no Instituto Federal o quanto o núcleo sociopedagógico faz diferença no trabalho docente, inclusive para o docente se sentir mais confortável, mais seguro, para poder solucionar cada caso que acontece na sala de aula. Na época que eu dava aula ainda, comecei a dar aula, pouco mais que moleque, tinha curso de madureza para as pessoas que perdiam ou que não entraram na escola, mas perdiam a possibilidade de seguir nos estudos por várias circunstâncias de vida. Depois foram aparecendo outras formas e se chegou a um ponto, eu acredito, mais evoluído, chamado EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para os não letrados, e ainda temos uma grande população de não letrado, não vou chamar de analfabeto, prefiro usar o termo não letrado, e de mal letrados, com dificuldade de letramento, dificuldade de leitura, dificuldade de compreensão de texto. Às vezes consegue ler, mas tem dificuldade de compreender a leitura. Isto foi um grande avanço, permitiu que boa parte da população não letrada ou semi-letrada evoluísse, ganhasse fôlego e até fosse para a universidade. Só que temos visto aí nos últimos anos, especialmente nos últimos 5, 6 anos, um abandono do projeto do EJA. Por outro lado, a minha experiência e a experiência de muitos outros professores, de que facilita enormemente e agrega valor e tempo a passos mais largos para as pessoas nessas circunstâncias, quando associa isso com fatores culturais, com teatro, com uma ação de desenho, com o canto, que coloca a condição de vida como referência para a leitura. Então, a leitura do mundo através de uma forma de arte
para a leitura das letras. Isso significa, quando eu falo leitura, estou falando da compreensão, não só fazer letra corridinha, como se diz em alguma região do Nordeste. O que tu pensa sobre isso? Essa desagregação do EJA, com terceirizações, com privatizações, e acabando efetivamente com o EJA, e ao mesmo tempo dissociando a escola do espaço cultural, da cultura. É possível recuperar isso? Professor, são dois assuntos muito importantes. Primeiro, quem como eu anda pelas periferias de Ribeirão Preto, e eu dei aula durante 5, 6 anos no EJA, né, na rede estadual, e quem anda pelas periferias sabe que as pessoas precisam do EJA, sabe que as pessoas elas demandam pelo EJA. E você falou muito bem, tanto o governo estadual quanto os governos municipais têm extinguido a educação noturna e também tem diminuído a oferta de EJA da educação de jovens e adultos. Isso é um crime que está sendo cometido, é um abandono das pessoas, né? As pessoas estão sendo abandonadas. Quem diz que o EJA não tem mais demanda, não anda pelas periferias, porque se andar, vai saber que as pessoas demandam por isso. Então eu acho que o EJA ele precisa ser resgatado, ele precisa ser consolidado, ele precisa ser ampliado e precisa ser repensado. Repensado inclusive na sua parte pedagógica, né? Porque às vezes é muito chato para um adulto ir para uma escola e receber a mesma questão pedagógica que uma criança, porque a escola é a mesma, né? E não é assim. Uma escola que se ofereça EJA, ela precisa ser diferenciada, ela precisa atrair as pessoas, precisa ir para a escola com vontade. Eu acho que a questão pedagógica precisa ser reformulada. E a cultura é muito importante. Eu acho que a cultura, nesse sentido, ela é fundamental, tanto para o EJA como para a rede educacional inteira. Aliás, tem uma amiga minha que milita no movimento negro que só acredita na educação se ela estiver misturada com a cultura. Então, a gente propõe, a gente defende que o EJA seja valorizado, consolidado, ampliado e reformulado, para que ele possa ser mais interessante e efetivo para os alunos que vão procurar esse tipo de ensino. E seja misturado com a cultura, não só o EJA, mas a educação toda. Então, que a Secretaria da Educação e a Secretaria da Cultura se articulem e conversem, para que uma possa ter projetos com a outra.